Bondoso e eterno e glorioso Pai Celestial, adentramos na Tua presença neste momento. Te pedimos humildemente, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor. O Senhor venha abençoar as irmãs, aonde tivemos ontem ali no Santa Luzia. O Senhor venha ajudar cada uma das nossas irmãs e irmãos que também está assistindo. Um grande abraço a todos, Pai. Não seria capaz de citar o nome de todos que entrarão e assistirão essas lives, porque sabemos que são muitas pessoas que têm assistido e têm visitado essa página, Senhor. E o Senhor vem abençoar, Pai querido, porque estamos lutando para tentar fazer o de melhor de nós. Como disse o teu servo, com o pastor Naftali de Gomar, acertar a frequência certa, Senhor. Não deixar nenhum chiado atrapalhar a nossa frequência contigo. Como foi pregado aqui, o halo do amor de Deus. O Senhor vem abençoar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço para louvor do teu nome. Amém. Boa noite a todos, amados. Quarta-feira está pesada, mas vamos deixar aquela leveza do Espírito Santo, aquela suavidade, amém, pairar dentro de nós, tomando aquela frequência gostosa. Aleluia. Quero falar um pouco nessa noite. Mando um abraço para os irmãos ali de Santa Luzia, irmão Nildo, que está lá em Água Clara, irmão Elvis, irmão Cardinaldo, irmão Claudiné, sempre tem estado também conosco, e os irmãos que têm estado ali no Noroeste, Evangelista José, todos os irmãos, Obreiro Ademar, que Deus abençoe ali no Santa Luzia, no Itamaracá, os irmãos que têm estado ali também nos cultos, orações, e quinta-feira, Obreiro Wesley tem estado ali, o Obreiro Adilson, Nelson Mário, obreiro que estão ali em afinco, lutando pelas almas. E que Deus possa enviá-lo, né? Enquanto as portas ainda estão abertas. Amém? Que Deus abençoe a todos nessa quarta-feira. Eu quero falar um pouco nessa noite os 3 elementos que formam o ser humano. Quero falar um pouco nesses elementos, separando cada qual no seu lugar e discorrendo as escrituras com vocês. Amém? Eu já dei o livro ou não? Não deu ainda? Samuel, então é em Lucas, capítulo 24. Quero ler 3 versículos aqui. 44, 45 e 46. Deus abençoe o irmão Camargo, Jonas Camargo, a irmã Débora ali também, a irmã Eunice, a irmã Lindalva, a irmã Isabel, a irmã Dejanira, sempre tem estado em afinco. Um abraço para vocês, irmãs, ali que luta na obra no Santa Luzia, estava lá ontem conosco, né? O irmão Diácono, a irmã Mara. Cadê a irmã Mara? Está aqui na igreja hoje? Deus abençoe, estava lá conosco também, a irmã Claudinéia, e o irmão Jonas Camargo, os irmãos que é de lá mesmo, né? Também tem estado lá sempre, né? E que Deus abençoe o grupo de irmãos que está se reunindo ali em cada culto. E o Noroeste, que Deus abençoe também os irmãos ali, todos eles. Eu não vou citar o nome de todos para não deixar um para trás e ficar triste, mas que Deus abençoe de um modo em geral os irmãos ali do Itamaracá e Noroeste. Amém, irmãos? Estamos orando para a irmã Demércia vir de viagem e a gente vai ter uma reunião lá, depois que ela vir, especial, onde eu vou fazer uma reunião interna com os irmãos dali, daquele lugar ali, e ver como é que vai ficar a condição do Itamaracá. Vamos tomar, então, a leitura
os três elementos que formam, que compõem, né, o ser humano. Na minha Bíblia a tradução está assim: e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo o sol e rasgando-se ao meio o véu do templo. E clamou Jesus com grande voz e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Que o Senhor venha abençoar a leitura da sua palavra. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podei-vos assentar. Nós sabemos, escrituristicamente falando, que nós, seres humanos, não é nenhuma novidade. Tenho-vos dito que não tenho nada novo para vocês, mas vamos frisar aquelas coisas que nós já de antemão temos pregado e que isso fica bem frisado em nossos corações, bem clavado ali, amém? E desde que o ser humano foi criado por Deus, no livro de Gênesis, nós vemos então a criação de Deus, e Deus é espírito, a criação de Deus, o homem foi criado em a mesma criação, sendo o homem espírito. Correto? Amém? Mas a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, que Deus formou o homem. Formou o homem. Do pó. Então o homem estava formado. Era um boneco de terra, no pó. Um boneco deitado. O irmão Branham diz que as raízes, tanto dos dedos quanto dos pés, estavam entrelaçadas com a terra. O homem estava enraizado. Porque nós somos terreno. Já estou entrando no segundo elemento do ser humano. O corpo humano feito do pó da terra. Amém, igreja? Mas nós vemos também no mesmo versículo, no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7, que Deus fez... E ao soprar, entrou mais um elemento. E este veio de Deus do céu. Vocês estão entendendo? Veio do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que aquele boneco que estava ali entrelaçado, enraizado, porque nós somos imados a 16 elementos da terra. Somos formados de todas as químicas da terra, como petróleo, cálcio, potássio, etc. Tal. Correto? Nós somos pó e cinza, com este corpo que nós estamos carregando, morando dentro dele. Então nós somos 3 em 1. Temos 3 compartimentos em um. E o primeiro compartimento nós chamamos de espírito, que atrai vida sentimental. Então nós chamamos esse primeiro elemento espírito, que atrai vida sentimental. Até mesmo os animais recebem um espírito, porque eles têm, principalmente gato não tem, dificilmente você vê um gato com sentimento. Mas o cachorro, se é bem adestrado, ele tem muito sentimento pelo dono. Um dia eu fui pregar ali em Santa Catarina e o pastor Pisoni tinha um cachorro mais ou menos, para não falar o tamanho do cachorro exato, que não dá para lembrar, mas ele quase do tamanho de uma bezerra. Era enorme. Ele em pé era isso aqui. Em pé.
Passava da minha cabeça muito. Aí o Pisoni falou, gostaria, pastor Degomar, que o senhor fizesse um gesto aqui de me agredir. Mas o cachorro estava trancado, né? A cerca era maior do que isso aqui. Mais alto do que o forro aqui. Então era impossível aquele cachorro com aquele peso pular. Mas nós estávamos do lado de cá, ele falou, vai, faz. Eu falei, não vou fazer. Faz, rapaz, só para você ver como esse cachorro é. Quando eu fiz, que eu fui atacar o pastor Pisoni, irmãos, aquele cachorro com tamanho e sentimento pelo seu dono, ele voou tão grande naquela tela que eu pensei que ele ia arrancar tudo. Uau! Ficou em pé, bem maior do que nós dois, dessa altura assim. Então nós vemos que a parte sentimental está no elemento espírito. Imaginação, pensamento, razão, afeto, raciocínio. Está tudo nesse incutido, né? Ali dentro, acoplado dentro do espírito. Por isso que nós vemos que quando a pessoa não vai bem no espírito, começa a inflamar o seu corpo e começa a distanciar a sua alma de Deus. Se o seu espírito for enganado por algum traste, algum cafajeste, algum ordinário ou qualquer coisa assim, e você se deixar levar por isso, este tipo de coisa pode enfermar até a sua vida física. Por causa deste, talvez, engano que houve na vida sentimental, amorosa, etc. tal, ou até mesmo em negócios. Passado para trás, etc. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão. E aí você começa a ficar doente psicologicamente. Isso aí já vem dentro das categorias, né? Cerebral, claro que é isso. Aí tem todos os problemas psíquicos, mental. E isso ataca todo o corpo inteiro depois. Você ficou ruim da sua mente, você não tem disposição com o seu corpo. Estão entendendo? Levanta a mão. Eu estou mostrando esse elemento e mostrando para vocês, dentro da Bíblia, como Deus fez o ser humano. Então, esses elementos têm que também trabalhar unidos, juntos, para que você tenha sucesso em todos os âmbitos, quando esses elementos estão em conecto em um só objetivo. Você não tem a mente volúvel, você está na igreja, mas tua mente está... Você está sentado aqui, a massa polônica está aqui, outro elemento. Esse veio do pó da terra. Você conseguiu trazer, mas o seu espírito saiu. Você está lá dentro da sua casa, olhando a cozinha, olhando, quem está entendendo? O outro está vendo que filme vai assistir depois do culto. Quem está entendendo? Então, você tem que trazer isso acoplado, unido, unificado em um só lugar. Amém. Pode louvar a Deus, igreja? Porque muitas pessoas são derrotados. Porque eles não conseguem vencer o inimigo no espírito. Eles talvez tenham até fé, mas no espírito, espiritualmente é fracassado. E aí não tem como ir bem em lugar nenhum. Negócio, amor, etc. tal, família, casamento, trabalho. Bom, mas vamos andar aqui. Eu quero mostrar dentro desse padrão de ensinamento, escrituristicamente, mostrando, delineando aqui junto as escrituras para que nós possamos entender. Quando o Senhor Jesus esteve na terra, a Bíblia diz aqui, que nós acabamos de ler, que quando ele foi dar o último respirar, que ele puxou o último, respirou a última vez, ele entregou o Espírito. Esse elemento voltou a Deus. Se você chegar ali em Eclesiastes, no capítulo 12 de Eclesiastes, eu poderia recitar para vocês, mas eu não quero. Eu quero em forma de ensinamento, estamos com 2 audiências, e eu creio ser útil, né, para outra audiência. Amém?
Então vamos aqui, Eclesiastes, capítulo 12, e vamos ler no versículo 7. Capítulo 12, vamos ler no verso 7. É muito lido isso aqui, pregado em velório. E o pó volta, olha bem, ó, e volta à terra. E o pó volta aonde esse elemento? Esse elemento é terra, pó, volta à terra. Como era, quer dizer, era pó antes. Esse elemento volta. É duro ver o sujeito baixando aquele caixão, naquele buraco tão fundo, né? Que agora está mais fundo do que era, né? Agora não é 7 não, está quase 70 metros já de fundura. A coisa vai descendo lá para baixo, as galerias. É tão duro ver isso, mas está voltando ao pó da onde era. E o Espírito, pode ver que é com letra minúscula, e o Espírito volta a Deus que o deu. Pode ver que está com letra minúscula. Esse Espírito é humano, é de Deus. Esse Espírito humano volta a Deus. O Espírito que retirou quando ele clamou o Abba Pai é outro Espírito. É o Espírito Santo. Era o Pai dele. Quando ele clamou Eli, Eli, ou Eloi, Eloi, Eli, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava falando do Espírito Santo. Quem está entendendo? Mas quando ele entrega esse Espírito, é o Espírito humano. O Espírito que está em todo ser humano. Então o ser humano é composto de 3 elementos, três compartibilidades do corpo, desde o físico, o espírito e a alma. E nós entendemos agora, olhando a Bíblia, eu vou discorrer bastante coisinhas aqui, mas eu quero mostrar isso primeiro, e eu quero frisar bem num só assunto. Se nós chegarmos aqui em São Pedro, no seu capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 17 e 18. Primeiro São Pedro, todos encontraram. Os irmãos da live, está sendo construtivo, dê glória a Deus. Você que tem Bíblia aí na sua casa, você está dentro do seu carro, onde você estiver, no seu escritório, assistindo, na sua sala, seu notebook, etc. Tal, seu celular mesmo. Olha bem, outro elemento aqui, ó. Porque, capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 17, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa pela casa, olha bem. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se o justo apenas se salva, aonde aparecerá o ímpio pecador? Vocês estão entendendo? Então nós temos que tomar muito cuidado, mas muito zelo mesmo com isto, para que nós não venhamos então a se perder com a nossa natureza. Eu quero mostrar isso para vocês aqui, que o ímpio se perde, porque ele se perdeu no Espírito. E depois a sua alma, que está acoplada ao Espírito, se perde, porque não consegue ser conectada. É um espírito totalmente literal ao mundo. Seu corpo está enraizado à terra, ao pecado, que é bebida, vício, etc. Tal. Mas se somente o justo se salva, aonde aparecerá o ímpio pecador? Mas voltando aqui agora no capítulo 3 que eu citei para vocês, no versículo 18 e 19, vamos mostrar esses elementos que estavam no Senhor Jesus. Está sendo construtivo, irmãos? Diz amém. Amém? Olha bem, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, uma vez, o justo pelo injusto. Olha bem, para levar-nos a Deus mortificado. Olha bem, porque com o ímpio não se salva. Porque ele leva nós a Deus mortificado. Na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Olha bem que a letra é maiúscula. Este é o Espírito Santo que nos vivifica.
todo dia. Amém? No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Agora nós vemos Jesus, se você notar, quando ele estava pregado na cruz, ele rendeu o espírito, o elemento saiu. Aí nós vemos aqui, se não me falha, é em João 19, no livro de São João, não é em primeiro, né? Em São João, capítulo 19, versículo 38. 19, 38. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto. Ele não se manifestava igual aos outros. Ele era um discípulo, um aprendiz, ele era um homem do Senado. Mas ele era discípulo, como aquele outro também, Nicodemos, era discípulo também. Mas não manifestava, ele só ajudava com finanças, patrocínio, etc. Tal. Amém? Este homem, que era um discípulo oculto, olha bem, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhes permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Versículo 42. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Agora nós vemos outro elemento de Jesus, o corpo, matéria, vindo do pó, entrando no sepulcro. O elemento voltou a Deus, o outro elemento entrou no sepulcro, e o outro elemento, chamado alma, foi para o inferno. Está os três elementos de Jesus. Em São Pedro, acabamos de ler agora, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, 19, a Bíblia diz que ele foi pregar a almas que estavam em prisão. E aonde elas estão presas? Aonde? Aonde? Então ele foi para onde? Elas estão presas na quinta dimensão. Ele foi parar na quinta dimensão. Por que ele foi? Por quê? Estou fazendo tudo pergunta. Estou interrogando. Por quê? Pelo meu e o seu pecado. Ele assumiu o pecado de nós todos, e esses pecados afundou a alma dele para o inferno. Quem está entendendo diz amém. Quem está entendendo diz amém. E ao chegar lá, ele sendo filho do homem, profeta, foi e pregou. O ministério do homem continua, mesmo vivo, depois morto, a mesma coisa. Amém? O profeta, ele é profeta mesmo estando morto. Vocês lembram de Samuel? Quando a pitonisa de Endor foi indagada pelo rei Saul para trazer o profeta Samuel, e ela falou, não, mataram todos os adivinhos, e se o rei Saul perceber que eu fiz isso, ou alguma pessoa contar para ele, eu estou morta, eu também vou morrer, eu vou ser vitimada. Saul, disfarçado, disse, não, jamais, eu juro pelo Senhor que você não vai sofrer um dano por causa disso. Me traz Samuel de volta. Agora, ela sendo uma pitonisa de Endor, uma feiticeira genuína, não uma falsária que não sabe o que diz e engana as pessoas por causa de dinheiro, ela era uma feiticeira genuína. Então ela podia gritar do elemento terra, matéria tridimensional, aonde estamos luz, tempo e matéria. Ela podia gritar no eco do tempo, e dentro desse eco do tempo, a voz dela, a ciência chama de buraco de minhoca, a voz dela foi ecoar aonde? Na quarta dimensão, aonde tem som, voz. Olha aí, imagem, enfermidade. Quem está entendendo diz amém. Isso é produtivo para vocês e construtivo? Levanta a mão. Pode louvar o Senhor. Quando ela gritou teofanicamente, a teofania dela recebe o grito da terra. E ao receber o grito da terra, está ali na quinta dimensão agora, porque a quarta e a quinta dimensão está colada uma na outra. Está ali, quando ela recebe o eco daquela voz que estava na dimensão terrestre. Estou sempre separando as dimensões, porque nós somos tridimensionais, os elementos. Quem está entendendo diz amém.
A teofania dela, como o Senhor Jesus explicou na parábola do rico e Lázaro, só deu um grito. Tinha um abismo que separava, a teofania gritou: Samuel! Samuel tirou a capa. Quem está me chamando, hein? Samuel! Ele diz: é a terra. O Senhor falou: vai, sobe. Por isso que a Bíblia diz que ele subiu. Porque a dimensão estava lá embaixo. Amém? A igreja tem que entender que a sexta dimensão tinha descido na guerra de Miguel. Aleluia. E ao subir da terra, a denominação diz que é o diabo. Pode ver que todos os pregadores denominacionais dizem: ó, a pitonisa chamou o diabo, e o diabo veio e conversou com Saul. Não era o diabo. Era Samuel. Hoje não pode ser chamado mais. Nenhum astro do espiritismo, ninguém. Hoje quem invoca mortos está invocando demônio. Quem está entendendo? Naqueles dias, eles estavam sobre a base do sangue do animal. E aonde que diz a Bíblia que vai o sangue do animal? Hein? O sangue de Jesus é o Espírito Santo. E agora? Amém? Ele subiu. O sangue do animal desce. Porque o animal não tem alma. Então eles estavam sobre a base do sangue. O sangue está na terra. Por isso que não pode comer a carne do animal sangrando. Tem gente que vai no churrasco ali, ele não é crente. Ali ele come carne berrando. Acabou a religião dele. Já era. A religião dele é só dentro da igreja. Aí ele começa a comer a vida do animal. Porque a vida do animal está no sangue. Por isso que Jeová não doa sangue, porque esse é um animal. Não consegue ter raciocínio para entender o resto das coisas. Porque quem raciocina é a alma. E se a alma cair na razão, como Eva foi enganado pela razão. Quem está entendendo? Porque está no espírito. O espírito é conectado com a alma. Está acoplado. Estão entendendo? Diz amém. Então a alma tem só um sentido: fé ou incredulidade. A razão traz incredulidade. Está bem separado? Diz amém. Eu vou repetir aí. A pitonisa grita: Samuel! E de repente ela vê, porque ela era vidente. Ela vê deuses, não era demônio. Ela vê deuses que sobem da terra. Por isso que Jesus falou: vós sois deuses. Aleluia. Se você soubesse o poder da sua teofania, quando você está bem concentrado num astral espiritual, numa bateria de jejum, você pode ver até tapete voar, você pode até não sentir os pés no chão. Faca vira papelão, quando o cara vai dar uma facada, a não ser a faca entorta. Tiro vira água. Bala, você vê ela passando. Porque aquela teofania está já unida com você ali dentro. Aleluia. Você está numa luz tão grande que Satanás não pode ver a luz. Cai de costa. Pau. Eu era apenas um jovem de 17 para 18 anos. Eu estava pregando em Três Lagoas. Eu disse naquele povo que tinha ali talvez umas 400, 300 pessoas naquela noite. E aquele espírito levantou lá e ele veio com tudo tremendo. E os ossos faziam trac, 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 trac. Aí o Espírito Santo falou: enxu caveira. Eu nunca tinha visto um enxu caveira ao vivo e a cores. O Espírito Santo falou: enxu caveira. Aí ele veio clau, 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 andando mais ou menos da onde está o André lá. Andando, quando ele chegou perto de mim, assim, uns 3 metros, eu falei: agora olha na minha mão. Ele: a luz é forte. Eu disse: olha, eu não posso ver a luz. Uau! Uau! Caiu uns 2 metros para trás ou mais. E o povão concorreu, porque uns 5, 6 ficou endemoniado na hora. E todos foram expulsos, só com teofania, anjo. Eu vejo deuses que sobem da terra.
Aleluia. E você, Saul, você me enganou. Aí os olhos abriu para Saul, viu que era Saul que estava enganando ela. O rei Saul, quem que você está vendo? Ela disse, eu vejo um ancião. Ela não estava vendo um demônio, ela conhecia bem o demônio. Eu vejo um ancião como Deus que sobe da terra. Aleluia. Por que a denominação fala, é um demônio porque está subindo? Não. É porque onde estava a quinta dimensão, eu tenho Bíblia para poder provar que tinha um paraíso lá do outro lado. E Jesus falou que o rico gritou, Lázaro, molhe o seu dedo na água aí, purifica-me pelo menos com uma gota, eu não aguento mais essa chama. Pai Abraão disse, não pode, filho, Lázaro não vai fazer isso para você. Não pode fazer. Então, da onde estava o rico, podia ver Lázaro. Então, a teofania da pitonisa podia muito bem ver aonde estava Samuel. E quando ela grita dessa dimensão, a resposta entra dentro da sua teofania caída. E a sua teofania caída recebe o eco da voz e transmite o grito, como o rico gritou, Lázaro, e a voz entrou lá dentro, a voz dela entrou também. Quem está entendendo? Mas agora nós estamos sob o sangue de Jesus Cristo. Agora nós subimos. A dimensão foi. Ele levou cativo o cativeiro. Recebeu dons para os homens e até para os rebeldes. Agora o cativeiro foi subido. Foi levantado. Eles encontrou ali no jardim do Getsemane, aonde o Senhor Jesus estava. Quando ele foi despedir dos 500, ele começou a conversar e disse, não ficar preocupado com o tempo, com as estações, porque isso não compete nenhum saber. O tempo, as estações, só meu Pai que sabe. E naquela hora ele começou a se elevar. E aquela dimensão estava junto ali. Estava toda aquele nuvem branca enorme. Ali tinha milhares de santos. Aleluia! E a Bíblia diz que eles trocou a dimensão. Oh, glória! Já não estava mais embaixo. Agora ele subiu para cima. Porque o sangue de Jesus que desceu na terra, nenhum elemento de Jesus ficou embaixo. Mesmo o sangue que caiu nas ruas de Jerusalém foi colhido. Aleluia. Porque existe uma probabilidade. Na teofania, você não tem 3 elementos. Você tem só 2. Na teofania, você só tem 2 elementos. Mas quando você entrar em um corpo glorificado, você será como o Senhor. Aleluia! Nada do Senhor ficou aqui embaixo. Nem um fio de cabelo dele ficou na tumba. Os 2 anjos desceram e todos os elementos, toda a matéria, todo o átomo, o átomo, esqueci o nome, estava ali reunido. E quando os anjos descem, tudo se reúne em um só lugar. A alma do Senhor Jesus voltou do inferno com a chave da morte do inferno. Olha bem, já era o terceiro dia, a terceira luz do dia. A Bíblia diz no Salmo 116, estou aqui perto. Salmo 116. Perdão, querido, perdão. Salmo 16. Salmos 16. Aleluias. A Bíblia diz claramente, no Salmo 16, no seu versículo 10, está sendo construtivo, diz amém. Pois não deixará minha alma no inferno, e nem permitirá o teu santo que veja a corrupção. Não deixará minha alma no inferno. Então ele foi ao inferno. Agora nós sabemos que a sepultura é o inferno também, que é inferior. Vocês estão entendendo? Então a alma dele não ficou na sepultura. Porque quando reuniu de volta ao terceiro dia, ele não pôde entrar em putrefação, não pôde entrar em decomposição. Porque ele foi sepultado na luz. A Bíblia diz claramente, eu vou parar aqui,
E vou tomar Marcos capítulo 15, versículo 25 e o 34. Marcos, versículo 15, capítulo 15, versículo 25 e 34. E era a hora terceira, versículo 25, e o crucificaram. Versículo 34 agora. E a hora nona, exclamou com grande voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o Espírito Santo. Amém? Quando ele clamou aqui, ele ficou da hora terceira, 9 horas da manhã, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3. Ele ficou 7 horas pendurado na cruz. E ao ficar essas 7 horas pendurado na cruz, deu a hora sexta, o céu começou a entrar em revolto, o céu começou a ficar nervoso, o sol olhou para o seu Criador, para o seu Deus. O sol sabia que aquele homem ali, ele reconheceu que era o Criador. A Bíblia diz que o sol se escondeu. Formou um saco de silício, escureceu tudo, e ninguém podia sair mais, porque a escuridão era intensa. A Bíblia diz que a terra não pôde suportar e começou a tremer. Terremoto. Quem está entendendo? E tudo começou a abalar, as montanhas tremiam, as pedras rolavam, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso mostra quando o Espírito Santo trabalha em um homem e uma mulher, e todo o seu entendimento intelectual tem que ser rasgado, para que a revelação entre, a luz, revelação, luz da palavra. Amém? E quando o homem está atrás do véu, ele não consegue ver nada. Tem que deixar o véu ser rasgado de alto a baixo. O véu da religião, o véu disso, o véu daquilo. Então vamos entender algo aqui, para que nós possamos captar. Nós vemos agora ele ficar na cruz durante das 9 horas, a terceira hora até a 9, terceira hora para nós é 9 horas da manhã, mas para eles era a terceira hora. São 9 da manhã até as 3 da tarde, até as 15 horas. Correto? Ele ficando ali, a Bíblia diz categoricamente na íntegra, que ele, na 9ª hora, clamou. Ele estava ali pagando todo o alto preço da unidade, dos títulos maiores de Jeová. Jeová Nissi, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Jeová Bandeira Nossa, etc. Tal. Ele estava pagando cada título maior. Ele estava ali agora, Jeová Rafa, 1 hora, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová da paz. Jeová é o Shaddai acima de tudo, aleluia. Jeová Jiré é o Deus provedor, amém? Ele estava ali na cruz pagando cada hora, cada título. E a 9ª hora ele expirou pela última vez. Os pulmões encheu de sangue. E ele morreu sufocado de sangue. Hemorragia externa e interna. 2 hemorragias juntas. E a hemorragia interna mata, a externa também mata, né? Se não acudir logo. Mas a interna é a mais perigosa. E os pulmões do Senhor explodiu. O coração explodiu. Quem está entendendo? O coração fez... Mas ao terceiro dia, aquele coração estava novo. Aleluia. Novo. Porque reuniu os 3 elementos ali. A alma trouxe a chave do inferno e da morte. Aí vem agora o Espírito Santo, que é Deus agora, Emmanuel, Cristo, na ordem de Melquisedeque. O Espírito Santo de vida. Então estava tanto
junto ali agora o Espírito Santo na ordem de Melquisedeque, e o corpo que estava na tumba estava ali agora reunidos os três, e o espírito de vida humana que estava agora com o Espírito Santo entra no Senhor Jesus, e ele sai e vai andar com 2 discípulos no caminho de Emaús. Oh glória! Você não dá glória, igreja? Aleluia! E eles caminharam por algumas horas, parece que, eu não sei, o caminho ali não é muito longo não, tem pessoa que interpreta isso aí mal, hein? Emaús não era muito longe não, acho que era 12 estádios só. Eu não sei quantos estádios que era, mas era perto. Não era muito longe não, andando devagarzinho, umas 2 horas. Estava... E eles não conheciam aquele homem. Aleluia. Por que eles não conheciam? Porque ele estava no corpo glorificado. Agora ele estava em outra ordem. Jesus Cristo agora estava na ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque não tem princípio de vida e nem fim de vida. Aonde estava o corpo de Melquisedeque? Estava ali andando agora. Um pregador muito abençoado da mensagem, numa live eu vi muito abençoado, né? Porque o irmão falou uma coisa que não fecha de jeito nenhum, segundo o meu humilde conhecimento, né? É que ele não seja abençoado. Mas eu ouvi na live ele dizer, aquele corpo que Jesus tem, ele foi criado um dia. Tudo que tem princípio tem fim. Mas não aquele corpo. Aquele corpo é memorial. Memorial. Se o teu corpo, o meu corpo, Deus vai ter zelo, e nós vamos entrar em uma juventude, eu creio nisso, porque a noiva é o único que tem poder de entrar em uma juventude. E este corpo aqui, da terra, se descer por pó, não ficará uma colher de potássio na sepultura. Ele estará tudo reunido em um corpo glorificado. Então somente o corpo glorificado reúne de novo os 3 elementos, corpo, alma e espírito. Amém? Se ele tem zelo com esse corpo, imagina com aquele que salvou a humanidade. A Bíblia diz em Hebreus, e o pregador citou, eu sou teu filho amado, hoje, tu és o meu filho amado, hoje te gerei. Hoje te gerei. Se ele gerou porque teve um princípio, diz o pregador, sim. Não para corrigir jamais, mas eu quero dizer para que seja claro. O corpo de Jesus teve um princípio, sim, há 2000 anos atrás. Mas ele não ressuscitou no corpo dele. Se ele ressuscitasse naquele corpo dele, somente naquela ordem física, podia ser até que eu iria pensar muito bem para Deus desfazer ainda. Mas ele ressuscitou em outra ordem. Ele ressuscitou numa ordem. Eu não sei se esse microfone está bem. Aleluias. Ele ressuscitou numa ordem que quando Abraão saiu da matança dos reis, que o rei de Sodoma queria abençoar ele com ouro e prata, que ele tinha conseguido, claro, e os seus 3 amigos, Manri, Ener, se não me falha, Escol. Ele saiu da batalha e a Bíblia diz que ele encontrou com Melquisedeque. Aleluia. E da onde veio Melquisedeque? A Bíblia diz que ele não tinha princípio, ele não tinha fim, ele não tinha mãe, ele não tinha pai, ele é eterno. E da onde aquele corpo? Aquele corpo fez assim na tumba. Por isso que os 2 discípulos não reconheceu. Porque ele estava com a fisionomia de Jesus, mas numa ordem. Numa ordem de Melquisedeque. E quando as escamas caíram dos olhos, eles reconheceram, porque aí entrou tanto a teofania, quanto o corpo, quanto a alma de Jesus estava incluída naquele corpo, porém numa ordem eterna, que não pode ser desfeita, que não tem começo e nem fim. Então não pode ser desfeita uma coisa que não tem começo e não tem fim. Se nós que fomos criados, mas estamos ligados em Deus, já somos eternos. Por ter um começo, um princípio. Mas somos eternos, porque estamos em Deus.
E Deus é eterno. Quem está entendendo? Imagina um ser que não tinha pai nem mãe. Nem princípio de vida. Eu vou dar a Bíblia aqui. Eu tenho que dar a Bíblia para vocês. Eu devo ter anotado isso em algum lugar, hein? Se eu não anotei, eu falei forte, hein? Hebreus 6, versículo 20. Hebreus 6, versículo 20. Hebreus 6, versículo 20. Aleluia. Está sendo construtivo, diz amém. Amém. Irmãos da live, Deus abençoe vocês. Oh, glória a Deus. 6:20. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós feito, diga comigo, feito, eternamente, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele não estava numa ordem de tempo. Ele não estava numa ordem, tu és o meu filho, hoje te gerei. Não! Ele estava numa ordem de Melquisedeque. Então agora Melquisedeque tem nome. Ele chama Jesus Cristo. Aleluia. Aí levou o irmão Brando a pregar o profeta. Quem é este Melquisedeque? Coloquemos-nos de pé. Que Deus abençoe a todos e que possa ser construtivo para todos vocês. Pelo menos eu orei, busquei, estudei para entregar esse recado, mas para que seja construtivo. Amém? Então que todos os elementos estejam reunidos quando você chegar na casa de Deus. Não deixe o espírito lá, a tua alma pensando outra coisa, teu corpo aqui parado, dormindo no banco. Não faça isso. Traz o seu corpo, a sua alma e o seu espírito para adorar a Deus. Aleluia! Aí você quebrará todas as barreiras do som. Quebrará todas as barreiras. Aleluias! Glória a Deus. Oremos a Deus. Pai querido e santo, entramos em uma ordem, Senhor,